No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e separou as águas de cima das águas de baixo. Chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produz a terra relva, erva que dê semente e árvore frutífera segundo sua espécie. E a terra produziu conforme suas espécies. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e para serem sinais, tempos, dias e anos, e para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas. E Deus os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas criaturas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e toda criatura aquática e todas as aves conforme suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra criaturas vivas conforme suas espécies, gado, répteis e feras da terra. E Deus fez cada uma conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, para dominar sobre os peixes, aves, animais da terra. E criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, para dominar sobre os peixes, aves, animais da terra. E criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominando os peixes, aves e todo animal sobre a terra. E disse Deus: eis que vos dei toda a planta e toda a árvore que dá fruto com semente, isso vos será por alimento. E a todo animal e ave dei a erva verde por mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia.